Tô aqui pensando, se você chegou até aqui nesse story, você já vem me observando e observando os conteúdos que eu tenho gravado e que alguma coisa te chamou a atenção. Algo do tipo, nossa, essa menina ela é mais pesada, ela tá diferente, ela tá mais magra, o rosto mais fino, mostrando a barriga de fora, filmando e postando as dancinhas na academia, bem diferente e melhor do que há pouquíssimo tempo atrás, né? E aí, isso pode ter te deixado um pouco curioso também. Você deve estar pensando, quem é essa Nutri aí que fala de emagrecimento para bariátricos? Acertei? Então, você está aqui agora, chegando por aqui, e deixa eu me apresentar nos conformes para vocês, desde o começo. Eu sou a doutora Flávia Malavasi, eu sou nutricionista, eu nasci aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, onde eu moro, né? Sou casada com o Vanderlei há 27 anos, e nós formamos uma família linda, com 2 filhos, o Bruno, de 24 anos, que agora vai estar se formando médico, e o Fabrício, que acabou de completar 18 anos. E eu venho de uma família, eu e meu marido de uma família pobre, mas que tinha muito princípio, muitos valores e ensinou isso com muita força para nós dois. E por isso nós pudemos formar essa família maravilhosa que a gente tem hoje, né? E na adolescência a gente teve contato com esportes, eu tive muito contato com esportes, com judô. Eu participava de tudo que podia, interagia em tudo que eu podia. Então eu estava sempre em todos os eventos da minha comunidade, da minha cidade, no grupo de jovens, nas gincanas, nos esportes, nas quadrilhas, competições, teatro, tudo isso. Então eu participava, era uma pessoa super ativa na minha comunidade, estava sempre cercada de muitos amigos e de muitas pessoas. E foi nessa época que eu passei por uma tristeza muito grande, que foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu sofri um abuso que veio de uma pessoa que eu confiava muito e sem eu perceber isso ia mudar o rumo da minha história. E foi aí que começou a minha história com a obesidade, né? A gente vai voltar nela algumas vezes nessa história, né? Porque ela deixou raízes profundas em mim. E eu tenho certeza que se você já passou por um abuso ou já foi alvo de chacota de alguns amigos na época da adolescência ou da infância, ou se você perdeu alguém que era muito importante para você na sua vida enquanto você era jovem, com certeza hoje você guarda essas cicatrizes, maiores ou menores que as minhas, e elas têm grande impacto naquilo que você é hoje. E não existe dor maior, dor menor, cada um tem a sua dor, mas foi o início, um grande início da minha saga com o peso e com a obesidade. E hoje contar isso para vocês é estranho e é libertador também. Isso acontece porque naquele momento onde eu sofri aquele abuso, eu era uma menina bonita, eu fazia teatro, fotografava e essas coisas todas, eu comecei a engordar. E eu engordei porque era uma forma de me proteger. Naquele momento eu não sabia disso, mas lá no meu interior, lá dentro de mim, eu pensava, se eu não for bonita, não vou ser atraente, as pessoas não vão me ver e eu vou estar protegida. Então, depois de muitos anos de terapia, de tudo isso, eu descobri que o fato de eu ter sido abusada é que me fizeram me proteger, colocando aquela capa de gordura por cima do meu corpo. Então, isso pode ter acontecido com alguns de vocês e eu espero que isso seja canal de cura para vocês. Bom, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? E no dia que eu completei 20 anos, eu já estava me casando com o Vanderlei, a gente se casou muito cedo. E ele foi para a faculdade logo em seguida, para a faculdade de administração. Eu fui fazer um curso técnico de enfermagem para começar a trabalhar, né? E sem entender os motivos reais, eu continuei engordando. Naquela época eu não sabia que esse abuso tinha tido esse impacto na minha vida. Eu tive meu primeiro filho com 24 anos e foi uma gravidez super difícil, super arriscada, tanto que ele nasceu antes do tempo, né? Porque eu já estava muito pesada. Então, o peso sempre tendo, a obesidade sempre tendo impacto na minha vida. Eu já tinha sofrido abortos nessa época. Então, assim, essa gravidez foi uma gravidez que a gente levou com muito cuidado. E graças a Deus ele nasceu bem. Então, após várias tentativas de perder peso fracassadas, né, de ser chamada de preguiçosa, de não ter força de vontade, de ela não emagrece porque não quer,
de ser chamada de gorda na rua, né? Na tentativa de caminhada. De muitas tentativas frustradas, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Em 2001, meu filho estava com 2 anos, eu conheci a cirurgia bariátrica, que era uma coisa recente aqui no meu estado, né? E fui buscar a respeito dela, né? Era uma cirurgia naquela época feita somente por médicos particulares e ela tinha um alto custo, né, pra gente, além de todos os perigos que envolvia a cirurgia, né? Era uma cirurgia aberta, que durava cerca de 5 a 6 horas, 2 dias de UTI, a gente ficava 6, 7 dias internado. Então, mesmo assim, eu embarquei nessa com a cara e a coragem, porque eu queria ver meu filho crescer, porque eu queria brincar com ele sem me cansar, porque eu queria amarrar o meu sapato sozinho, cortar minha unha do pé, pintar a unha do pé. Ai, muitas coisas eu queria. Comprar roupa que eu quisesse, não a que cabia. E muitas dessas coisas me levaram a essa última tentativa, sabe? Essa tentativa inovadora que era a cirurgia bariátrica e que para fazer coisas que naquela época o meu peso não me permitia. Então eu me submeti à cirurgia e graças a Deus deu tudo certo na minha cirurgia. Como eu falei para vocês, meu processo de cirurgia, comecei com 143 quilos, eu tive que perder 10% do peso para fazer a cirurgia, né? E acabei perdendo mais que isso, eu tenho 1,50 m. E 18 meses depois da cirurgia, eu tinha 80 quilos a menos. Tava com 63 quilos, gente, e era incrível. Liberdade era a palavra. Eu comecei a fazer coisas que eu jamais fiz antes. Levar e buscar o meu filho na escola, porque as minhas irmãs que faziam isso por mim. Ser convidada para eventos sociais. O meu marido me convidava para sair frequentemente. Um novo emprego. Usar roupas que eu queria. Usar salto. Todas essas coisas começaram a acontecer na minha vida e eu vi que a nossa vida realmente, a partir dali, começou a prosperar de verdade. Arrumei um emprego melhor, meu marido também estava indo bem no trabalho, nós mudamos para uma casa, um apartamento melhor, depois para um ainda melhor, né? Compramos um carro, porque apesar de eu ter tirado a habilitação, eu não podia dirigir porque eu era muito pesada e o meu corpo, ele encostava no volante. Então eu não tinha como dirigir, né? Apesar de ter habilitação, eu não tinha como dirigir. E eu não cabia dentro do carro. Então não adiantava. Então nós compramos um carro porque eu já tinha o corpo que eu podia dirigir. Nossa vida realmente decolou depois que eu perdi peso. Tivemos o nosso segundo filho, que foi uma grande alegria na nossa vida, uma comemoração gigante quando o Fabrício nasceu. Compramos de verdade, saímos do aluguel e compramos nosso primeiro apartamento aqui em Vila Velha, né? E eu tenho certeza absoluta que a obesidade era uma prisão para onde eu não voltaria jamais. Mas como tudo não é para sempre, né? Se a gente não cuidar, o tempo foi passando e eu não percebi, mas eu estava reganhando peso, estava voltando a ter mais peso. E realmente eu não vigiava, tá? E eu não fiz dieta nenhuma, e eu não segui aqui os protocolos que eram enviados para mim. Então, aos 31 anos, eu fui para a faculdade de nutrição, já fui acima do peso, passei no vestibular e fui fazer nutrição e só fui. E fazendo nutrição, sentada mais tempo, porque eu estudava, né? E cuidava da casa, eu engordei ainda mais. Quando eu me formei em 2011, eu já tinha reganhado 20 quilos dos 80 que eu tinha perdido na minha cirurgia. E a verdade é que eu fechei os olhos, né, gente? Eu fechei os olhos para aquilo que estava acontecendo, vivi algumas intercorrências, abortos e outras coisas mais. Eu tive 4 abortos para ter 2 filhos, eu tenho 2 filhos e 4 abortos. E não tenho dúvidas dentro de mim que a obesidade tinha parte nessa história dos meus abortos. E ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. E em 2021, quando já estava quase acabando aquela loucura da pandemia, eu estava fazendo 25 anos de casado e 20 anos de cirurgia. E com 30 quilos a mais do que, ou seja, dos 80 que eu tinha perdido, eu reganhei 30 quilos. Mas eu me casei muito cedo e eu não tive festa de casamento e resolvi fazer uma festa linda, uma boda de prata, com pompa, circunstância que eu não tive quando eu me casei, né? E ao ver as fotos dessas bodas de prata, gente, eu tive um momento de lucidez, um clique.
E aí eu pensei, eu tô com um corpo muito parecido de quando eu estava obesa aos 20 anos, quando eu me casei. E naquele momento a culpa tomou conta de mim. Eu fiquei pensando, o que aconteceu? Como que eu deixei chegar nesse ponto? Eu me formei nutricionista, eu ajudo pessoas a ter saúde, a ter o corpo que elas querem. E o meu desejo? E o meu propósito? Por que eu me deixei de lado assim, né? E eu disse sim para tanta gente e disse não para mim tantas vezes. E eu tenho certeza que você se identifica com isso. Quantas vezes você diz não para você e diz sim para todo mundo? Quantas vezes o que você marca para você mesmo você não faz, e se você marcou com outra pessoa você jamais deixa de fazer, né? Isso é muito real. E o pior é que eu não engordei sozinha. Toda a minha família engordou comigo. Meus filhos, meu marido, todo mundo estava entrando naquele ganho de peso junto comigo. Então, assim, para me proteger do mundo e proteger os meus filhos do mundo, eu realmente achava que ser pesada era a melhor solução, e assim eu fui. Até que eu, vendo aquelas fotos, eu falei assim, se eu posso fazer por outras pessoas, eu posso fazer por mim mesma. E eu tomei a melhor decisão da minha vida. Vou dizer sim para mim. Comuniquei à minha família que eu ia fazer um plano novo, um projeto novo, para mim mesma, sozinha, eu que precisava fazer aquilo. E eu tracei um plano, elaborei esse plano, pensei em tudo e vivi ele até chegar aqui. E esse plano, eu estava muito consciente do que eu queria. Eu sabia que eu ia ter que mexer, gente, com algumas dores, sabe, que estavam guardadas lá há muito tempo. E eu estava bem consciente de que eu precisava romper esse ciclo de culpa, que aquela culpa não era minha. Então eu tive que voltar aos 15 anos e entender porque aquele abuso não foi culpa minha. E como doeu voltar lá, gente? Doeu demais. E eu descobri que a culpa era do abusador. Não tinha nada a ver comigo, né? E que ninguém mais podia me fazer mal. Eu podia me proteger, eu tinha idade, eu podia me proteger. E que o corpo que eu queria ter, eu poderia ter sim. E para sempre, porque ninguém mais, eu ia permitir que ninguém mais fizesse aquilo que ele fez comigo. Junto com essas mudanças que eu fiz na minha dieta, na minha atividade física, eu também passei a conviver com pessoas que tinham histórias parecidas com as minhas, né? Comecei a conviver com pessoas que tinham o mesmo propósito que eu, que queriam ter saúde, que queriam ter um peso ideal, porque lá no fundo eu nem ligava para a saúde. Lá no fundo eu queria ser magra, eu queria ser percebida, eu queria ser vista como uma mulher magra. E eu percebi que as pessoas também naquele meu grupo estavam aprisionadas como eu, dentro da sua obesidade. E por quanto tempo, né? E eu, dentro do meu propósito de sair daquela inércia, daquele lugar do obeso, eu decidi que eu ia ter uma vida nova. E não acha que foi fácil no início, porque as pessoas não mudam ao teu redor. Você muda, mas as pessoas não mudam. Então, algumas pessoas estranharam no início. Eu estar comendo diferente, eu ir numa pizzaria e não comer pizza naquele momento, e é uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas elas viam o que eu estava fazendo e gostavam daquilo que elas estavam vendo. E eu me tornei uma mulher mais empoderada, mais forte, cheia de convicção do que eu queria. Comecei a colocar tudo aquilo que eu estava aprendendo na minha vida profissional, ajudando outras pessoas, outras mulheres que realmente queriam emagrecer e ter resultados mais rápidos, como eu estava tendo. Então isso foi maravilhoso na minha vida. Então, aplicando tudo que eu aprendi na vida como nutricionista e como paciente bariátrica, hoje eu tô com 57 quilos, eu visto P, eu visto 38, às vezes 36, de qualquer marca e a roupa que eu quiser. As pessoas ainda me param às vezes no estacionamento e falam assim, pô, nem te reconheci. Como que você conseguiu chegar nesse peso que você tá? Como que você conseguiu chegar nesse lugar? E aí eu apresento para ela, vai lá no meu consultório, eu te apresento o meu plano, e eu te ensino a fazer tudo que eu fiz. Se você estiver disposta como eu estava, você consegue também. E é maravilhoso, gente, como mulher, como profissional, como mãe, ser elogiada, parabenizada, por estar mais bonita, mais feliz, mais jovem, mais cheia de vida.
O consultório vai muito bem. Hoje eu tenho pacientes pelo mundo, não só aqui no Brasil. Isso é incrível. Tudo isso que eu descobri olhando para mim mesma, né? É lógico, e aplicando toda a ciência da nutrição e de todos os cursos de comportamento alimentar que eu fiz. Isso não podia ficar guardado às sete chaves, sabe? Eu precisava levar isso para outras pessoas. Existem muitos prisioneiros do peso, mesmo após a bariátrica, pessoas que reganharam peso como eu e que podem hoje ser libertos dessa prisão que é o peso. A gente sabe que a obesidade, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E existem vários prisioneiros da obesidade. Mesmo após a cirurgia bariátrica, existem muitos reganhos de peso ainda acontecendo. Eu sou o exemplo disso. E agora, livre desse peso, eu quero ensinar a outros bariátricos como utilizar melhor a ferramenta da cirurgia e utilizar a nossa mente, a sua cabeça, para que ela possa te auxiliar a perder peso, a estar livre, a ser mais feliz, a ter o peso que você sonhou, ao ter o peso que você deseja. Quer ser magro? Tudo certo, você pode. Quer ter saúde? Tudo ótimo, você também pode. Algumas pessoas me questionam, mas Flávia, você não precisa trabalhar. Por que que você faz isso hoje? Né? Por que que você se coloca nesse lugar e trabalha tanto por essas pessoas? Porque para mim é inaceitável que 90% das pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica, uma cirurgia tão arriscada, tão difícil, 90% dessas pessoas voltam a engordar. 3 anos apenas após a cirurgia. Isso é inaceitável. É inaceitável que em 2030, 1 a cada 4 brasileiros estarão elegíveis para cirurgia bariátrica. Isso é inaceitável. Nós precisamos dar um freio, colocar um freio na obesidade no nosso país, na nossa vida. E eu estou aqui para ajudar a minha comunidade, a comunidade bariátrica a qual eu pertenço há 22 anos, a sair desse lugar. Eu vi que eu posso associar a minha vivência como paciente bariátrico ao conhecimento científico, dos cursos associados à nutrição, ao comportamento alimentar, com técnicas estratégicas, dinâmicas, para motivar, encorajar, fortalecer o autoconhecimento e dar um ambiente único, favorável, que permita ao meu aluno, aquele que quer aprender realmente comigo, a tomar controle sobre o seu peso, de uma maneira consistente e sem sofrimento. E aqui eu encerro a minha apresentação para vocês. Eu espero que vocês tenham se identificado com a minha história. Eu sei que cada um tem a sua história com a obesidade, mas eu tô aqui, se você precisar, te levar pela mão, te ajudar e ensinar para você as técnicas que eu fiz comigo, que eu aprendi com outros profissionais na área, e te levar nesse caminho lindo que você pode percorrer. Eu sou a doutora Flávia Malavasi, nutricionista bariátrica, e eu ensino bariátricos a eliminarem reganho de peso, mantendo a alegria de comer. Eu aguardo vocês nos meus próximos vídeos, me acompanhem lá e um abraço para todos.